Foi na cruz, onde um dia eu vi. Graças a Deus, meus irmãos. E antes de nós adentrarmos dentro da palavra do Senhor, eu quero fazer aqui um momento de gratidão, certo? Primeiro, nós temos que todos os dias, conscientemente, agradecermos ao nosso Senhor Jesus Cristo por tal entrega que Ele fez naquela cruz. Não tem um dia que se nós não formos, quando formos orar, quer dizer, nós não dissemos assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez naquela cruz. Cada gota de sangue, o seu sofrimento, cada coisa que o Senhor sofreu, a agonia, tudo, é um motivo de gratidão. E isso é o que nos constrange. E essa é a minha proposta nessa noite. É falar da cruz, não é falar de outros assuntos corriqueiros. Nós já estamos acostumados, mas falar de coisas que muitas vezes não estamos mais nem dando muita trela, como diz no popular, muita atenção. E quero também aqui agradecer ao conselho da igreja, os presbíteros, ao pastor da igreja, que confia, e tem confiado o púlpito tanto na CMA como aqui para substituí-lo. Para mim é uma grande responsabilidade. E agradecer a cada membro dessa igreja, a você que está aqui me ouvindo, eu quero agradecer, certo? Eu estou aqui para servir. Não tenho outra motivação senão essa. É uma época, um tempo de grande desafio para você, para pregar, para quem anuncia o Evangelho, para quem prega a palavra de Deus. É desafiante, porque hoje tem muita gente falando muita coisa, tem muita gente expondo muita coisa, porém estão adulterando muita coisa das Escrituras, interpretando muita brincadeira, desculpa o termo, muita molecagem, muita meninice. E eu sei da minha responsabilidade aqui em estar trazendo um pouco da reflexão da palavra de Deus. Eu sei a responsabilidade de estar na casa chamada presbiteriana, tá bom? Então eu agradeço aos irmãos, peço paciência e peço que os irmãos abram vossas Bíblias aí no Evangelho de Mateus. Capítulo 27, e após nós vamos abrir Marcos, o Evangelho também, para dar apenas ênfase a o que estarei trazendo essa noite para todos nós. 27, 46 e Marcos 15, 34. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46 e Marcos 15, 34. Os dois versos falam de uma mesma coisa, de uma mesma expressão, de um mesmo sentimento de sofrimento naquele momento. Afirma assim a palavra do Senhor. Verso 46. Por volta de 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na versão que fala aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 15 e o verso 34, comprovando apenas a narrativa, concordando com o que Jesus expressou naquela cruz, em sofrimento, em agonia, capítulo 15, verso 34, afirma assim: E às 3 Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O que a cruz nos propõe? Qual é a proposta do cenário da cruz? Não qualquer cruz, não qualquer um, porque muitos foram para a cruz como malfeitores, muitos foram para a cruz para morrer em castigo da lei romana, muitos foram para a cruz. Mas o cenário da qual eu estou aqui expondo nessa noite, aqui diante dos irmãos, é o seguinte: a proposta que Cristo, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo propôs naquela cruz é diferente.
existiam malfeitores que iam para aquela cruz, existiam pessoas que realmente mereciam a punição da época de ir para a cruz, mas Cristo era a proposta de que não merecia. E muitos têm um pensamento, têm uma conjectura no pensamento em achar que Jesus não merecia, um sentimento ainda um tanto imaturo. Né? Se fizermos uma sondagem, ele não merecia, mas tinha que ir. Ele não merecia, mas tinha que estar lá, porque alguém tinha que nos substituir para que nós fôssemos redimidos, para que alguém expiasse nossos pecados, para que nós pudéssemos ter redenção, para que nós pudéssemos ter a salvação, para que nós pudéssemos ter aquilo que muitos não querem, estão achando que não tem, que não existe. Nós vivemos hoje uma sociedade que ela vivencia uma incredulidade. Infelizmente, o ateísmo, ela está tão impregnada na nossa sociedade, no nosso Brasil, que as pessoas estão esquecendo um fator que está escrito há muito mais do que 2000 anos. Muito mais, porque no Antigo Testamento falava de vida eterna. E como se você receber a vida eterna? Como obter a vida eterna? E não tem vida eterna, senão nessa expressão de clamor que Cristo diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Nessa expressão, nesse sentimento, nessa angústia, nesse momento, ele está dizendo assim, olha, com esse sentimento, existe vida, e eu nesse clamor, nesse meu gemido, eu estou dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Um sentimento de angústia, de abandono, mas que tem um propósito. Eu sei, você sabe que muitos que foram ali para aquela cruz não tiveram essa expressão. Não tiveram esse momento de expressar, ó Deus, por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque conscientemente aqueles que estavam ali expostos àquela cruz, antes de Jesus, e até aqueles dois que estavam ao seu lado, tinham consciência de que eles mereciam a punição que estavam sofrendo. Eles mereciam. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus, não merecia. E ele gritou, clamou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Um grito angustiante, sofredor, que me faz trazer aqui para nós pensarmos nessa noite algumas indagações, algumas interrogações para nós pensarmos aqui nessa noite. A primeira é, o que entendemos sobre a cruz nos converte em nossos atos e fazemos o que nos ofertou Jesus? Para pensarmos. Tudo que se remeteu na cruz nos faz entender sua importância para nós. Uma outra pergunta, o que a cruz representa nos faz ficar constrangidos? É uma pergunta para a gente ir pensando e imaginando aquele cenário angustiante de Cristo. Uma outra pergunta, procuramos vivenciar o que está representado naquela cruz em Jesus entregou-se por nós. Procuramos vivenciar essa vida diária de cruz, porque cristão configura com cruz. Principalmente aqui Jesus fez lá, configura, concorda, caminha junto. Uma outra pergunta, a entrega de Jesus naquela cruz para nos salvar nos conduz a nos entregarmos em toda a sua importância e potência que ela representa? Uma outra pergunta, a cruz aplica as nossas vidas em tudo e por tudo diariamente? Essa coisa que me confronta também. Quando eu estava meditando, refletindo nesse momento agoniante de Cristo. Uma outra pergunta, a cruz tem sido um marco em nossa vivência? Tem sido exemplo para nós que devemos, além de refletirmos, motivo de aplicação em tudo que fazemos? Eu aplico a renúncia àquilo que a cruz me representa no meu dia a dia familiar, no meu dia a dia com a igreja, no meu dia a dia na minha universidade, no meu dia a dia no meu trabalho. Eu aplico. Eu configuro isso no meu dia a dia, na minha vivência com as pessoas. Eu vivo uma vida de cruz. Nós não somos adoradores da cruz. Não somos. Mas a crucificação de Jesus tem sido nossa importância maior. Preste atenção, nós não somos adoradores da cruz. Mas
Mas a crucificação de Jesus tem sido nossa importância maior? É algo a se pensar, porque os apóstolos eram apóstolos da cruz. Literalmente, tem deles que foram crucificados de cabeça para baixo. É literal. A outra proposta, pergunta aqui para nós irmos refletindo: as gotas de sangue derramadas naquela cruz por Cristo nos conduz a sermos discípulos que oferta a nossa vida para derramar gotas de suor e lágrimas para fazermos Cristo conhecido? Aquele momento de gotas de sangue derramada com aqueles pregos malditos, aquele momento de sofrimento nos remete a pelo menos derramar o nosso suor, nossas gotas de suor, nosso tempo para Cristo. Uma outra pergunta: obedecemos de fato a representação daquela cruz? Obedecemos a tudo que se remete e representa aquela cruz, aquele momento, a toda aquela entrega? Nos sacrificamos graciosamente em amor com a mesma motivação de Cristo naquela cruz? Temos essa escolha de fazermos assim com a mesma motivação? Tudo que eu faço como cristão me motiva naquela representação, que tudo se entregou ali. Ele se entregou em tudo. Como disse Romanos, Deus provou o seu grande amor para conosco, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Graciosamente fazemos isso olhando, Ele fez muito mais do que eu merecia. Portanto, eu retribuo a Ele graciosamente o que Ele faz por mim, o que Ele fez por mim. Uma outra pergunta: quando observamos tudo que representa aquela entrega na cruz, como nos sentimos? Como eu, você, nós nos sentimos em toda aquela representação daquela entrega dolorosa, angustiante, sofredora daquela cruz? Nos sentimos privilegiados, abençoados, arrependidos? Nos sentimos inválidos, como um nada? Acredite no que eu estou lhe dizendo. Se você refletir profundamente naquele momento, nas Escrituras, naquilo ali que você está representado sobre Cristo, você vai sentir todos esses sentimentos de impotência, de que você necessita de arrependimento, que você necessita de morrer todos os dias, que você precisa renunciar mais, que você precisa anular certas coisas da sua vida, que você precisa morrer e ele ressuscitar todos os dias para uma nova vida em Cristo. Muitas coisas passam naquele símbolo para nós, um símbolo de maldição, mas que traz uma bênção, a redenção nas nossas vidas. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Gritou Jesus naquela cruz. Todos que viram e ouviram sobre este dia glorioso, o que a Bíblia relata sobre esta providência gloriosa em alguns personagens que não é personagem fictício, mas é personagem real, que existiu. Por exemplo, como disse Abraão, falando a respeito de Jesus, e nós podemos ver aí nas Escrituras, João 8,56, o que Abraão disse, Jesus relatando o que Abraão disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Jesus relatando, dando testemunho de que Abraão, ele ficou entusiasmado, ele ficou vibrante em saber que aquele dia, chamado o dia da cruz, o dia da vivência de Jesus na terra, ele se alegrou, ele exultou. Que coisa fantástica, que maravilhoso, Jesus testemunhando sobre o que Abraão disse. Dia glorioso. Moisés, em Números, capítulo 21, verso 9, Moisés também, ele tipificou, ele mostrou como uma sombra o dia glorioso de Cristo na cruz. E Moisés fez uma serpente de bronze, de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Isso remete a gente a pensar o seguinte,
que existe um sentimento também e um benefício que a cruz nos vivencia, mesmo quando nós procuramos morrer juntamente com ela. Quando você se entrega completamente à morte de si, naquela cruz, você vivencia uma nova natureza, um novo ser, uma nova criatura, uma pessoa regenerada, naquilo que representa tudo que está na cruz, Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 53 também fez um vislumbre. Ele viu um pouco da sombra do que seria absolutamente brilhante, maravilhoso, dia ímpar, glorioso. E Isaías disse assim: ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Abraão, Moisés, Isaías. Claramente eu destaquei, tem outros, mas eu destaquei esses três, para você ver como eles vibraram por esse dia. A vibração nem tanto era os benéficos que se representavam no povo de Israel, ser livre, ser liberto, ser um povo abençoado. Isso também estava dentro, mas eles vibraram o dia glorioso, sabe o quê? De que Cristo veria à terra e faria esse tão grande benefício por nós, e nós não merecíamos. Louvado seja Deus. Uma segunda coisa, Eli, lama sabachthani, abra no Salmo 22. O salmista relata essa incomparável dor e sofrimento. Interessante, eu estava refletindo, mergulhando nesse texto do Salmo 22, e percebi que mesmo Davi sofrendo perseguição, sofrendo dor, sofrendo aquilo que ele estava passando, aquela tensão toda, Davi fez um cântico, e nesse cântico veio uma forma, veio uma profecia que se remetia a alguém que no futuro resolveria o problema do sofrimento humano. Capítulo 22, do verso 1 ao 21, diz assim a palavra de Deus. E você pode abrir aí as escrituras. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao anseio de minha mãe, ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Prosseguindo, diz assim: cães de servo, um bando de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, e os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Reparte entre si as minhas roupas, e sobre minha túnica não são sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastas de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão. A minha vida
Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. O salmista, aqui num momento ímpar, mostrando claramente o que iria acontecer naquele sofrimento que ele estava passando, em forma de cântico, o que aconteceria com Cristo no futuro, por nós, por mim e por você, claramente. E isso me remete a uma primeira coisa nessa noite. O salmista e rei Davi expressa com angústia o seu sentimento angustiante de desamparo. Desamparo. Imagine um homem que foi ungido rei, mas que não tinha se apossado ainda do seu reinado, do seu trono, e este homem está sendo perseguido por seus inimigos e está com este sentimento que parece o sentimento de um fracassado. Parece o sentimento de alguém que é um derrotado. Para a teologia que hoje está aí, como se fosse um mercado mercantil, para essa teologia aí, de qualquer um, de qualquer jeito, para essa teologia daí, o perfil de Davi nesse momento é um fracassado, é um derrotado, é alguém que não tem condições absolutas, nenhuma condição de ter Deus na vida dele, porque ele está sob maldição. Nessa teologia aí, que se popularizou num povo sincretista, que é o nosso país. Nessa teologia aí. Mas as Escrituras mostram muito bem que essa teologia que o Davi está mostrando em forma de louvor, de cântico, está mostrando que o sofrimento faz parte da vida cristã, faz parte da vida do povo de Deus, faz parte daqueles que creem e que tem onde se apegar em alguém que sofreu como ele, que sofre como ele, Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo. Nós vemos claramente isso no verso 1 do Salmo 22. Uma segunda coisa, o salmista Davi, tipificando Cristo, demonstra nesse louvor, no seu gemido, a sua angústia demonstrada em Cristo. Ele demonstra, mesmo ali, naquele momento em que ele está tendo uma revelação do Messias, do Cristo, ele demonstra que a sua angústia também é parecida com aquele que vai angustiar-se, sofrer por todos. Que o gemido de Cristo é o nosso gemido, é o gemido que nos representa. É o gemido que nos representa. Às vezes o sofrimento é tão grande para quem sabe o que eu estou dizendo, para quem está entendendo a minha linguagem. O sofrimento é tão grande que muitas vezes quando um cristão vai orar, ele não ora, ele só geme. Ele simplesmente geme e as lágrimas descem. Muitas vezes não chora, ele uiva. Muitas vezes ele expressa com palavras, mas ele se treme todo de tanta pressão, de angústia que ele está sentindo dentro dele. Sofrimento é para nós. O Eli, Eli, lama sabachthani se remete também a nós, a nossa vida, a nossa vivência, aos nossos dramas da vida. Uma terceira coisa, aí foi o verso 1, parte B, você pode comprovar, o salmista Davi, tipificando Cristo, mostrando em seu louvor o gemido, a angústia, demonstrando Cristo. Uma terceira coisa, no verso 2, interessante, o salmista declaradamente faz o seu clamor angustiante, mostrando Cristo, que por sua vez estava sentindo um momento da sua hora de sofrimento e morte. Como diz aí em Lucas, capítulo 22, verso 42, parte B. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. A gente olha para aquela cruz e a gente diz assim, o que é que eu estou sofrendo mesmo? Nós temos profetas que foram decapitados. Nós temos apóstolos que foram crucificados de cabeça para baixo, outros decapitados. Mas
O sofrimento de Cristo tem um peso muito maior e mais sofredor. Além de ter sido lentamente, aquela tortura de morte até o fim, ele sofreu tudo o que não merecia, por ser santo, por ser imaculado, por ser perfeito, por carregar tudo dentro dele isso e não merecer. E aí nós vemos isso nos versos 2 ao 5, quando o salmista expressa isso, concordando, trazendo concordância com Lucas, capítulo 22, 42. Uma quarta coisa, verso 6, do Salmo 22, o salmista nos demonstra com clareza o sentimento em si, mas que o sentimento de Cristo, por causa de toda a tensão do momento antes da cruz, pelo fato do desprezo do povo. Lembra quando o salmista diz aí no verso 6, eu estou sendo desprezado pelo povo. Jesus foi desprezado pelo povo que ele curou. Jesus foi desprezado pelo povo que ele alimentou. Jesus foi desprezado por aqueles que ele perdoou. Jesus foi abandonado e desprezado por aqueles que ele beneficiou. A gente muitas vezes se destaca a traição de Judas e dos discípulos, mas é a traição de um povo que recebeu todos os benefícios de Cristo, mas na hora H ele virou as costas. Pensemos nisso. Como diz aí em Lucas 23, 21, comprovando esse trecho do Salmo, eles, porém, gritavam mais, ainda, crucifique, 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 crucifique. Ou seja, traduzindo em miúdos, traduzindo aqui para a nossa linguagem, mata, mata, mata. Forte. A cruz é forte. Tem uma mensagem forte. De um Deus forte. Que se fez fraco, mas que mostrou sua fortaleza. Eterna e para sempre. O salmista ainda retrata, no capítulo 22, verso 7 do Salmo, o salmista ainda retrata mais tipificando Cristo em seu sofrer. Ele diz expressamente assim no Salmo 22, verso 7: todos os que me veem zombam de mim. Zombam de mim. Cristo foi zombado. Você lembra o que é que ele diz lá no final dos evangelhos? A zombaria, bateram com um cano na cabeça dele e zombaram dele, fizeram reverência de rei. Ó rei, ó rei, rei dos judeus, rei. Zombaria fizeram com o nosso Cristo. Zombaria. Os versos 7 e 8, ainda dando continuidade ao Salmo 22, demonstram o ápice do desprezo e zombaria, que além de mostrar a natureza caída dos algozes, além de mostrar a natureza caída dos ímpios, a natureza caída dos injustos, dos que não mereciam nenhum momento de redenção, ainda zombam de Deus. Observe o Salmo 22, versos 7 e 8. E eles zombam ainda de Deus, o mandando confiar nele. Você não tem Deus? Traduzindo aqui, parafraseando, você não tem Deus? Confia nele. Fizeram isso com Jesus. Se ele é filho de Deus, ele vai descer essa cruz. Se é de Deus, ele desce. Desce, que não é o filho de Deus. Desce da cruz. Zombaria. Ele sofreu isso por mim e por você. Por nós. Ele sofreu por nós, por mim e por você. Você acha que merecia? Voltando às perguntas indagadoras do começo. Temos algum merecimento? Nos sentimos alguma coisa quando olhamos para a cruz? Não, a única coisa que nós nos sentimos é assim: eu não mereço isso. Mas por sua graça, ele me fez merecer. O povo estava ali, Lucas 23, 35, se você quiser fazer a ponte. O povo estava ali, observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvam os outros, que salve a si, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Meus irmãos,
Deus meu, por que me desamparaste? Que gemido, que grito de dor, que sofrimento, que momento horrendo, que momento terrível foi o de Cristo. Uma certa coisa dentro do Salmo 22, do 9 ao 11, e aí eu vou parar no Salmo 22. Em toda essa angústia do salmista Davi, ele nos mostra que nos momentos de aflições da vida, temos lembrança dos momentos de nossa infância. Ou seja, provavelmente também Cristo, como ser humano, Deus homem, lembrou dos momentos de sua infância na sua eminente morte. Assim eu conjecturo nesses versos. Eu acredito que Jesus, como ser humano, naquele momento, ele ficou imaginando toda a sua trajetória como ser humano. Qualquer pessoa que morra naturalmente, ele vai ter algumas lembranças naquele momento. E o salmista tem um momento de suas lembranças de infância, naquela perseguição e tensão de que ele poderia ser morto a qualquer momento. Uma terceira coisa para nós refletirmos nessa noite. No que aplica-se a cruz em nossas vidas? Em nossas vidas, em mim e em você e em mim, o que é que se aplica à cruz para nós? O que é que se aplica? A primeira coisa, a cruz de Cristo evangeliza, seja consciente ou inconsciente. Essa expiação há séculos nos mostra sua mensagem. Quando nós olhamos para aquele momento da cruz de Cristo, nós entendemos uma evangelização consciente ou inconsciente, até aqueles que não querem ter o entendimento, que não querem aceitar o momento da cruz, aquela benéfica da cruz. Eles conscientemente dizem, é um homem, Deus, ou Deus homem, ou apenas um homem que entregou sua vida naquela cruz, e eu não merecia, eu não teria tanto amor para fazer tal coisa que esse homem fez. Conscientemente ou inconscientemente, a cruz ele nos remete a essa reflexão. Evangeliza. Uma segunda coisa, aplicando para nós, a cruz é demonstração de compaixão, ou seja, mesmo sendo símbolo de maldição, aquele que lá estava, Cristo, é a demonstração de compaixão para aqueles que precisam de compaixão. Lembremos, irmãos, que a compaixão demonstrada, entregue, feita naquela cruz, não é para qualquer um. É para quem entender e querer a compaixão. Só tem efeito da compaixão naquela cruz para aqueles que creem. Os que não creem, a compaixão não chega até eles. Mas sim, a ira de Deus permanece sobre eles. Uma terceira coisa, aplicando os benefícios da cruz em nossas vidas. A cruz é a demonstração da humildade de um Deus homem, que sendo Deus, condicionou-se em ser humilde para morrer da forma absurda por pecadores como eu e como você e como eu, que não merecíamos aquela humilhação de um Deus soberano, poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, se entregar ali como malfeitor, como maldito por nós. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos nem a intenção dele de ir para a cruz. Que fique bem claro isso. Nós não merecíamos nem a intenção, a entrega. Imagine a entrega completa e total naquela cruz. Nós não merecíamos. E por isso é tão gracioso e tão absurdo na nossa limitação humana de entendermos que, como pode um Deus todo-poderoso, adorado por anjos, se entregar como maldição numa cruz, feito um miserável, feito um malfeitor, feito um bandido. Uma outra coisa para nós pensarmos e aplicarmos, a cruz de Cristo é a demonstração do ápice do sofrimento humano, onde o Deus homem nos oferta a mensagem para que também sofre. Ou seja, eu sofro com você
Não estás só, estamos juntos. Creia, espere um só momento. Vai acabar as lágrimas e a dor. Aquele sofrimento naquela cruz representa isso. Eu sofro com você, que é meu eleito, que é meu escolhido, que é o que eu salvei, eu resgatei, tirei do império das trevas para a maravilhosa luz. Estamos juntos. Creia, espere um só momento. Um só momento. Vai acabar as lágrimas e a dor. Esperança. A cruz nos remete a uma esperança que nós não temos nessa terra. As nossas esperanças aqui nessa terra é limitada, meus irmãos. Meus queridos irmãos, a esperança que nós temos aqui é passageira, é simplória demais. Essa esperança é eterna. Não tem comparação. Está sofrendo, eu estou sofrendo, você está sofrendo, sofremos. Lembre-se, não chega nem perto, não chega nem próximo do que ele sofreu. Porém, ele está dizendo assim: eu sofri com você, para estar com você, num lugar onde não haverá lágrimas e nem dor. E vai encerrar todo o sofrimento. Uma outra coisa, a cruz de Cristo e tudo que ele que lá fez representou é a prova concreta do que é verdadeiro amor, que não ficou apenas no campo das palavras, ou seja, foi e é demonstração e atitude do verdadeiro anseio eterno. Ou seja, não percamos tempo. Se você aqui nessa noite ainda não entendeu tudo que significa aquele momento da cruz, acredite, tudo foi amor verdadeiro ali, demonstrado, não só com palavras, mas com atitude de se entregar por nós. Uma outra coisa, a cruz de Cristo, o seu sacrifício e amor, compaixão, misericórdia, graça, é demonstração do quanto somos falíveis. E mesmo que façamos qualquer tipo de sacrifício aos nossos olhos justos, não se compara a toda a entrega de Cristo naquela cruz, naquele dia, por nós. Por mais que você e eu façamos qualquer sacrifício, seja por um filho, seja pelo cônjuge, seja pelo familiar, por um amigo, por alguém, não se compara. Não se compara. Porque o verdadeiro sacrifício que nos beneficia foi o de Cristo naquela cruz. Foi o de Cristo naquela cruz. Uma outra coisa, a cruz que Jesus suportou nos coloca em nossos lugares, de pecadores, e nos limita a observarmos o quanto limitados somos. E por mais que nos enganemos, essa cruz nos diz: você e eu somos limitados. Acredite, nenhum de nós aqui temos condições de fazer o que Cristo fez naquela cruz. Nenhum de nós aqui teríamos coragem de fazer o que Jesus fez, entregando-se naquela cruz, com todas as suas motivações, sentimentos e toda a entrega eterna que ele fez ali para nos salvar. Não temos condições. Essa cruz, uma outra coisa, nos remete a lembrarmos que um dia iremos enfrentar o limite da morte. Representa isso também. E que precisamos daquele que morreu, mas ressuscitou. Ou seja, há esperança para quem morreu em Cristo e para os que irão enfrentar essa morte em Cristo Jesus. Ou seja, a morte que iremos enfrentar, todos nós, nos remete como cristãos a lembrarmos que Ele também morreu. E que a morte para nós é apenas uma volta para casa, de onde nós estávamos, de onde nós saímos e viemos como pródigos para esta terra e pecadores como nós. Voltamos para casa. Para concluir essa noite, irmãos, a entrega de Cristo naquela cruz nos faz compreendermos que esta entrega nos faz
praticar, conduzirmos como cristãos que Jesus, ao entregar-se também, nos entregarmos ao aspecto que nós devemos assumir a dor do outro, do próximo. Ou seja, a cruz nos ensina que para sermos agentes verdadeiros da cruz de Cristo, devemos comungar a dor do irmão, como Cristo assim assumiu o nosso lugar. Ou seja, não adianta sermos apenas discípulos nominais ou aparentes, mas aqueles que de fato são, sem preconceitos, com o irmão que sofre, pois a dor do meu irmão é a minha dor, assim como Cristo sentiu a nossa dor. Pois assim demonstrou naquela cruz. O apóstolo Paulo nos faz pensar num verso que ele diz sobre uma vida de crucificação. Gálatas 2:20, parte A, o apóstolo Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é uma vida de crucificado. Eu não existo mais, você não existe mais, nossa identidade terrena não tem tanto valor assim. É a identidade de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Convido você a nós orarmos nesse momento, meu querido e minha querida. Orarmos em Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez naquela cruz. Não somos nem um pouco merecedores. Não merecemos tal benefício. Não merecemos tanto amor. Não merecemos absolutamente nada, mas há quem diga erroneamente que mereça. Tem misericórdia, meu Deus. Como o Senhor disse naquela cruz, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E temos que não sabem o que dizem. Meu Deus, tem misericórdia para quem se acha merecedor. Nós não merecíamos nada do que o Senhor fez, nem uma lágrima do Senhor. Mas obrigado. Obrigado, Senhor, por aquela cruz, por aquele dia, por aquela hora, por aquele momento. Nós não somos merecedores. Quando os teus olhos olhou os nossos rostos ali representados como pecadores, quando os teus olhos olhou para dentro dos nossos olhos e com tanta dor o Senhor se entregou por nós como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez naquela cruz. E que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com sua vida, com sua família sempre. E muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.